E aí, pessoal, beleza? Rapaziada, nesse vídeo eu irei comentar sobre Memphis Grizzlies e New Orleans Pelicans. Esse jogo terminou agora há pouco e o Memphis conseguiu uma enorme vitória por 115-113. E o grande personagem desse jogo, o grande nome desse jogo foi o Ja Morant. O Ja Morant, ele ficou suspenso por 25 jogos. Ele cometeu alguns erros, ele tomou algumas atitudes erradas e ele foi punido. E depois de 25 jogos de suspensão, ele voltou nessa noite. E o retorno do Ja Morant não poderia ter sido melhor. Não existia uma forma melhor para o Ja Morant voltar do que foi hoje, sabe? Não tinha jeito melhor. Não tinha forma melhor para ele voltar. O que nós vimos nessa noite em New Orleans foi a jornada do herói em seu estado mais puro. Foi pura jornada do herói o que vimos hoje. O que aconteceu nesse jogo foi uma parada que só o basquete é capaz de nos proporcionar. A história que foi contada nesse jogo foi coisa de cinema, velho. Foi coisa de cinema. Parece que foi algo roteirizado. Parece que o Martin Scorsese roteirizou tudo que ia acontecer nesse jogo, porque, assim, não tem outra explicação. Não tem outra explicação. O normal seria o Ja Morant ter um retorno meia boca. Porque o cara ficou meses parado. O último jogo do Ja Morant foi em abril, se eu não me engano. Foi em abril. O normal era ele ter um jogo meia boca. O normal era o Memphis perder esse jogo. Porque estava jogando fora de casa contra um time que, na temporada, está sendo bem melhor do que o Memphis. Esse era o normal para essa noite. Só que os deuses do basquete tinham outra coisa planejada. Tinham outra coisa planejada. E o que aconteceu foi que o Ja Morant teve uma atuação épica e o Memphis venceu com o game winner do Ja Morant no estouro do relógio. Simplesmente cinema. Simplesmente cinema, meus amigos. Bom, vou contar a história desse jogo para vocês nesse vídeo. Irei dar a minha opinião, né, sobre a partida. Mas antes, peço para que você deixe seu like e se inscreva no canal, se por acaso ainda não for inscrito. Vamos lá. O primeiro quarto desse jogo não foi bom. Falando bem a verdade, o primeiro quarto foi bem difícil de assistir, principalmente os 7 minutos iniciais. Os 7 primeiros minutos desse jogo, cara, assim, foi algo insalubre. Foi insalubre, porque além das duas equipes terem chutado muito mal, terem arremessado muito mal, a arbitragem, velho, picotou demais o jogo, marcou um monte de faltinha besta. Então o jogo não fluiu. Não fluiu. As coisas só foram melhorar ali nos 2 minutos finais. Nos 2 minutos finais, o Memphis deu uma melhorada, né? O Santi Aldama veio super bem do banco, matou algumas bolinhas ali de 3. O Ja Morant encontrou bons passes, e aí o Memphis deu uma desgarradinha e terminou o primeiro quarto vencendo por 4 pontos. Só que, no geral,
foi um primeiro quarto, nossa, velho, duro de acompanhar. Duro de acompanhar. Já o segundo quarto foi mais interessante. Mas eu tenho certeza que a torcida do Memphis gostaria que o segundo quarto tivesse sido igual ao primeiro. Porque o primeiro quarto, apesar de ter sido insalubre, foi o primeiro quarto onde o Memphis terminou na frente. Já o segundo quarto foi um segundo quarto mais legal de se acompanhar, só que foi um segundo quarto onde o Memphis foi totalmente atropelado pelo Pelicans. Então foi um segundo quarto muito bom para nós, né, que estávamos assistindo, e para o Pelicans. Agora, para o Memphis, foi um horror, porque o que vimos no segundo quarto foi um massacre do Pelicans. Né, o Pelicans engoliu o Memphis na defesa. Né, o Grizzlies, em um pouco mais de 9 minutos ali do segundo quarto, conseguiu marcar apenas 6 pontos, cara. Foi assim, foi algo bizarro o que a defesa do Pelicans fez. E no ataque, o Pelicans teve um CJ McCollum imparável, um Brandon Ingram incapaz de errar um arremesso e o Valanciunas tendo um ótimo impacto por dentro. O Pelicans chegou a engatar uma run de 26-2 no segundo quarto. 26-2, foi coisa de maluco. Foi coisa de maluco. E o primeiro tempo terminou com o Pelicans vencendo por 60-41. E aí, o cenário que tínhamos era o seguinte: o Pelicans fechando o primeiro tempo da melhor forma possível, amassando, jogando em casa e com o Memphis meio baqueado. Era um cenário muito favorável para o Pelicans. Só que os deuses do basquete, como eu disse, né, cara, tinham um outro plano. Né? Eles já tinham ali uma história pronta que eles iriam contar. E o grande protagonista dessa história não era o Pelicans, e sim o Ja Morant. Já no terceiro quarto, o Memphis conseguiu se recuperar. Né? O Memphis teve um início de terceiro quarto muito bom, muito bom. E o grande nome dessa recuperação do Memphis foi o Ja Morant. Né? O Ja Morant conseguiu várias big plays ali no terceiro quarto, conseguiu várias jogadas explosivas ali nos primeiros 6 minutos, e o Memphis conseguiu diminuir o prejuízo para apenas 7 pontos. E é importante pontuar que o Memphis chegou a ficar, cara, mais de 20 pontos atrás no placar. Em 6 minutos, ali no terceiro quarto, o time cortou para 7. O Pelicans conseguiu responder, né, com o Zion ali no contra-ataque, com o Brandon Ingram, né, o Ingram, inclusive, matou excelentes bolas ali no terceiro quarto, e o Pelicans fechou o terceiro quarto vencendo por 10. Só que o momento ali do jogo era do Memphis. E ali no quarto período, o Memphis seguiu pressionando, né? O Desmond Bane, juntamente com o Jaren Jackson Jr., conseguiram diminuir mais o prejuízo, né? Conseguiram tirar ainda mais da desvantagem. Os dois foram muito bem nos minutos que o Morant teve que ficar no banco, né? Para dar uma descansada. Os dois foram bem. O Pelicans teve uma queda brutal de rendimento. Brutal, né? O Pelicans realmente colapsou ali no quarto período. E quando o Ja Morant voltou, aí, meu amigo, aí não teve jeito. A virada aconteceu. No minuto final, o Ja Morant virou o jogo 2 vezes, inclusive. Né? O Ja Morant colocou o Memphis 2 vezes na liderança. O Pelicans conseguiu empatar o jogo, né, 2 vezes. E o CJ McCollum, ele teve a oportunidade de ganhar o jogo. Na penúltima posse da partida, o CJ McCollum, velho, ele teve uma janela limpa pro arremesso. Só que ele acabou dando um airball feio pra caramba. E a última bola parou na mão do Memphis, faltando 9 segundos. E quando o CJ deu esse airball, eu, não sei vocês, mas eu
já tinha total certeza de que o Memphis ia ganhar um jogo. Porque tava escrito, velho. Tava escrito. Assim, o CJ McCollum, normalmente, ele não daria um airball daquele. Não daria. E aí, meu amigo, quando aconteceu, eu falei, não vai ter jeito, o Memphis vai ganhar. O Memphis vai ganhar e o Ja Morant vai meter esse game winner. E aí, não deu outra. Faltando 9 segundos, Ja Morant pegou a bola e ele fez isso aqui, ó. Corro o risco de tomar uma flag aí da NBA, de tomar aí um aviso da NBA. Mas eu acho que vale a pena correr esse risco, porque esse lance foi surreal. Surreal. Vamos ver o que aconteceu na última bola. Cara, eu fiquei arrepiado só de ver o lance de novo. Isso aqui é assim, se tem algum lance que ilustra bem a expressão simplesmente cinema, absolutamente cinema, se tem algum lance que ilustra essa expressão, é esse lance. Isso aqui é cinema. É cinema. Assim, eu fiquei totalmente arrepiado quando o Ja Morant meteu esse game winner, porque foi total jornada do herói. Total jornada do herói. E foi uma coisa incrível de ver. Quem viu esse jogo sabe muito bem do que eu tô falando. Sabe muito bem do que eu tô falando. É como eu disse, velho, se alguém aparecer com um roteiro desse jogo na mão e falar que foi tudo armado, eu vou acreditar, cara, porque foi uma história perfeita. Não tinha jeito melhor pro Ja Morant voltar. Não tinha jeito melhor. O cara carregou o time nas costas no segundo tempo. O cara meteu 34 pontos depois de ficar 25 jogos fora e deu a vitória pro time dele. Jogando fora de casa e com o time chegando a perder por mais de 20. Isso é. De novo, isso é o tipo de história que só o basquete consegue nos proporcionar, velho. Só o basquete consegue contar esse tipo de história. Não tem jeito, velho. Não tem jeito. E a única coisa que eu, que eu desejo, cara, é que esse moleque coloque a cabeça no lugar. E que ele se endireite, porque o talento que o Ja Morant tem é algo simplesmente fantástico. O Ja Morant, ele é bizarramente talentoso. Ele é um dos jogadores mais talentosos do mundo. E se ele colocar a cabeça no lugar, se ele parar de cometer esse tipo de erro que ele cometeu, que rendeu para ele essa suspensão de 25 jogos, se ele parar de cometer esse tipo de erro e focar no basquete, o céu é o limite para ele, velho, porque é impressionante o que esse moleque consegue fazer. É impressionante. É impressionante. Bom, Memphis venceu, né? Essa foi a 7ª vitória do Memphis e o Pelicans sofreu sua 12ª derrota. Sinceramente, eu não sei se o Memphis vai conseguir se recuperar, não sei se o Memphis vai conseguir pegar a pós-temporada, não sei. Admito que eu estou bem mais pessimista do que otimista em relação ao Memphis pegar pós-temporada. Mas se existe alguma chance
disso acontecer, se existe alguma chance do Memphis sair desse buraco que se enfiou, essa chance, assim, isso passa total pelas mãos do Ja Morant. Passa total pelas mãos do Ja Morant. E depois do que ele fez hoje, assim, eu tenho muitas dúvidas, né, se o Memphis vai conseguir pegar a pós-temporada. Mas depois do que o Ja Morant fez hoje, eu não consigo duvidar. Eu não consigo duvidar. Eu tenho, assim, eu tô meio pessimista. Mas eu não consigo dizer que é impossível. Eu posso até duvidar, mas eu não consigo dizer que é impossível. Não consigo dizer que é impossível, porque na minha visão, era impossível o Ja Morant fazer o que ele fez hoje. E ele fez. E ele fez. Eu poderia citar aqui alguns outros jogadores que foram bem hoje, Brandon Ingram, o próprio Zion, CJ McCollum, Desmond Bane, JJJ foram bem ali no quarto período, mas a grande verdade, cara, é que a noite foi do Ja Morant, né, e não tem como, né, foram 34 pontos, 8 assistências, 6 rebotes e um game winner espetacular. Eu diria que esse game winner do Ja Morant foi a jogada da temporada. Foi a maior jogada dessa temporada. É isso, gente. É isso. Você que começou a acompanhar a NBA agora, você que está começando a acompanhar a NBA, isso é o que a NBA consegue nos proporcionar. É por isso que a NBA é a maior liga de basquete do mundo. É por isso que a NBA é tão apaixonante. O que eu mais gosto na NBA, no basquete, são as histórias que são contadas. E a história que foi contada nessa noite foi uma das histórias mais incríveis que eu pude acompanhar ao vivo. Então, você que está começando a acompanhar a NBA, saiba que é esse tipo de coisa que a liga consegue nos proporcionar. E é por isso que você não pode perder nenhum jogo. Porque a qualquer momento a NBA mete uma história dessa na sua cara. E você não pode perder. E aí eu vou fazer um gancho canalha para falar sobre o NBA League Pass. Olha essa ligação. Você que não quer perder nenhum jogo, você que quer acompanhar todas essas histórias que a NBA consegue contar, você tem que assinar o League Pass, porque por lá você vai ter acesso a todos os jogos da temporada ao vivo. E usando o link que está no primeiro comentário fixado desse vídeo, você vai conseguir um desconto e um período de teste grátis. Então não perca essa oportunidade, garanta já o seu League Pass, né, aproveite esses benefícios e não perca nenhum jogo dessa temporada. Tá bom? Depois desse merchan, né, que foi muito bem conectado com a narrativa do vídeo, eu irei me despedir. Deixa o like, se inscreve e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. E, importante, avisa lá, o Ja Morant está de volta, meus amigos. O 12 está de volta. Avisa lá, avisa lá. Tamo junto, rapaziada. Tchau, tchau.